Mateus capítulo 5, versículo 6. Esse é o nosso texto oficial de hoje à noite. É a nossa quarta bem-aventurança. Vamos ler juntos? Conforme na projeção, vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A pessoa que conhece ou reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador encontra a verdadeira felicidade. Esse é o ponto do Sermão do Monte. Jesus nos mostra essa verdadeira e pequena realidade na parábola do reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 44. Preste atenção nesse texto, Mateus 13, 44. O que nos diz? Mateus 13, 44. Ele diz: o reino do céu é semelhante ao quê? Um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. A riqueza que nós temos, a riqueza de Jesus, é essa riqueza que é chamada também para alguns de felicidade. Ser rico é ser feliz. Ser feliz só com Jesus. Muitas pessoas procuram felicidade. Algumas encontram, outras não conseguem achar. Talvez seja esse o maior problema. Porque se a gente não acha no lugar certo, a gente procura no lugar errado e encontra a coisa errada. Santo Agostinho, falando sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, diz assim: vê a fome e a sede de justiça como um desejo ardente pela retidão moral e pela conformidade com a vontade de Deus. Esse que tem fome e sede de justiça, ele acredita que esse desejo é satisfeito através de algo que só Deus pode dar: a sua graça. Ela nos capacita a viver de acordo com seus mandamentos e a busca à justiça em nossas vidas e em nossa sociedade. São Tomás de Aquino diz sobre esse texto: a quarta bem-aventurança é como um convite para cultivar a virtude da justiça, que envolve dar a cada pessoa o que é devido e retratar os outros com equidade e tratar os outros com equidade e respeito. São Tomás de Aquino também destaca que a importância da justiça na vida espiritual deve ser de cada um de nós, pois nos ajuda a nos relacionar corretamente com Deus e com o nosso próximo. Quando Jesus fala sobre fome e sede de justiça, fome e sede de justiça, talvez uma ideia bem animadora seja a ideia do Dr. Russell Shedd. Ele diz: fome e sede de justiça é quem tem os que buscam a santidade que vem de Deus. Certa vez, a filha do Dr. Russell Shedd estava conversando com alguns irmãos e ela disse a seguinte coisa: eu sei que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas se a Bíblia não dissesse que meu pai era um pecador, eu também tinha uma certeza: meu pai não comete pecados. Isso ela deixava bem claro. Meu pai ama a palavra de Deus, ama ao Senhor Jesus, e a gente vê nele quando ele se entristece
quando alguma coisa que ele faz não agrada a Deus. Irmãos, a fome e a sede humana, elas são reais. Quem aqui nunca foi parado por alguém para pedir ajuda, comida? Quem nunca aqui foi indagado por alguém, me dá um pão, um alimento? Veja, o nosso corpo é composto em média por 70% de água. No dia a dia eliminamos água e sais minerais através da transpiração, do suor, da urina, da respiração. Então, o que é fundamental para a gente? Água. A água é a bebida mais importante para o corpo humano. E além de saciar a sede, ela nos dá a sensação de alívio e de prazer. Tente beber qualquer coisa que não seja água quando você está com sede. No verão, recomenda-se um consumo de 2 a 3 litros de água diariamente. É pena que nem todo mundo, ou quase que a maioria do povo de redenção, não toma tudo isso de água. Alguns especialistas chegam a dizer que, inclusive, a água que nós temos nos poços aqui em Redenção não é uma água tão boa de se tomar, por causa até da quantidade de sal que é encontrada nessa água. Talvez alguns até acreditam que seja por isso que problemas de rins sejam mais evidentes aqui na região. Agora, aonde eu estou querendo chegar com todas essas informações, queridos? Jesus disse que é feliz aquele que tem fome e sede. A expressão fome e sede revela algo não só físico, mas algo espiritual. Isaías 55, 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 55, 1 e 2. Vamos ler juntos? Ó, vós todos os que tendes, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e vinde e comprai vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Versículo 2. Isaías escreve para um povo afastado de Deus, distante de Deus, mas que gostava de comer e beber, que gostava de se alimentar, que gostava de estar ali, diante dos banquetes. E a palavra de Isaías é: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Ah, meus irmãos, quantas pessoas fazem isso hoje? As pessoas estão gastando dinheiro com aquilo que não é pão, que não é comida, que não é água. Mas elas dizem: eu tenho sede de felicidade, eu tenho fome de felicidade. Mas essas mesmas pessoas não procuram a felicidade no lugar certo, nem naquilo que realmente é certo. São essas mesmas pessoas que se afastam de Deus. Então trata-se não de um apetite material e uma sede material, mas é uma fome e sede espiritual. Fome e sede pelas coisas celestiais. E aí nós podemos pensar em 2 perguntas quando Jesus mencionou: felizes os que têm fome e sede de justiça. Uma pessoa morta tem fome e sede, irmãos? Uma pessoa morta tem fome e sede? Tem ou não tem? Não. Ela está morta. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo nos diz. Efésios 2, 1. Ele vos deu o quê? Estando vós nas vossas transgressões
e pecados. Quem ainda não foi alcançado pela graça de Jesus, quem ainda não se converteu, não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele está morto. Morto não tem fome, morto não tem sede. Então, por que a gente pensa que essas pessoas vão procurar a igreja ou vão procurar a Deus se o Espírito Santo não for até elas e não mover o coração delas para que elas se cheguem e se voltem a Deus? O morto não faz nada. Entra lá no necrotério, vai lá e você vai ver as pessoas. Para se mexerem, alguém tem que mexer. Para alguma coisa entrar na boca, alguém tem que colocar. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome, não tem sede. Quem está morto não tem vida espiritual e não tem apetite pelo alimento espiritual. Elas são escravas do pecado e seus pensamentos e desejos estão voltados para o pecado. A sua felicidade está no pecado, a sua busca é por pecado, ela está atolada no pecado e só satisfaz-se pelas coisas erradas, pelo próprio pecado. Somente Deus, por meio da ação do Espírito Santo, pode criar e satisfazer a fome espiritual de uma pessoa. Deus cria fome em nós para buscarmos a Ele. A minha pergunta hoje à noite é, meu irmão, se você não tem fome das coisas de Deus, você está morto ou você está morrendo? O pecado mata, e quando ele mata, ele nos afasta de Deus. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais significa que estamos mortos. Quem tem sede de justiça? Os vivos. Aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus. Eles têm sede pelas coisas de Deus. Eles anelam as coisas de Deus. E eis aí a segunda questão. Como identificar a fome e a sede espiritual em uma pessoa? Pense comigo, irmãos. Toda pessoa regenerada por Deus, ela tem apetite pelas coisas espirituais, ou espera-se que ela tenha apetite pelas coisas espirituais. Ela tem fome de Deus, e não apenas das bênçãos que Deus dá. Quando você ver uma pessoa só indo atrás de Deus por causa de bênçãos ou de coisas materiais, isso não é fome de Deus, isso é fome da própria vontade humana em querer as coisas. Pastor Hernando Dias Lopes diz que este apetite é um desejo real, constante e intenso e insubstituível na vida de um verdadeiro crente. Crente vivo tem fome e sede das coisas do céu, e somente das coisas do céu. Salmo 42, versículo 2. Vamos ler juntos? O que é que esse homem fala? Salmo 42, 2. O que é que Davi diz? Minha alma não, ele está dizendo, a minha alma tem sede de um Deus. É qualquer Deus, irmãos. Não é um Deus morto, não é um Deus de palha, não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, não é um Deus emblemado em alguma coisa. É um Deus vivo. Porque a maioria dos povos que viam Israel tendo o seu Deus, diziam, esse povo é doido. Eles têm um Deus que a gente não enxerga, que a gente não vê, que a gente não toca.
Mas Israel dizia: o nosso Deus está vivo. Vivo. Davi está dizendo: eu tenho sede do Deus vivo. Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. O próprio Davi está falando mais uma vez. Vamos ler juntos. Ó Deus, tu és, a minha alma, eu sei a ti, e uma dessas Davi está dizendo: eu te busco ansiosamente. Certo pastor disse uma vez: você quer ver uma igreja cheia num culto de oração? Fale que vai ter alguma coisa. Fale que vão dar alguma coisa. Fale que Deus vai fazer alguma coisa. E as pessoas virão. Davi não está interessado nas coisas. Ele diz: eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu ser anseia por ti. Em uma terra seca e exaurida, onde não há água. A sede de Davi era tão grande. Por isso que Davi vai dizer: como a corça anseia pelas correntes d'água. Você sabia que a corça é um animal tão extraordinário que ela é capaz de farejar água a quilômetros e quilômetros de distância. Algo impressionante acontece no corpo da corça. O seu corpo começa a sentir sede. Então a sua percepção por água é a seguinte: ela levanta o seu nariz e começa a procurar, através do vento, ela começa a farejar aonde existe água. Aonde existe água. E ela fica então procurando com o seu faro. Até que então em suas narinas ela sente o cheiro da água. E ela então sai desesperadamente correndo. Ela pula, ela salta galhos, árvores, troncos, pedras. Ela sai de todo jeito e a sua sede está lá. Ela sabe que no seu corpo há necessidade de água. E o seu desespero por água faz com que ela passe tudo e qualquer outra coisa para ir buscar água. Até ela chegar numa beira de um riacho. E ali então ela começa a beber água. Davi diz: a minha alma tem sede de Deus. Você tem sede das coisas de Deus, meu irmão? Ou será que já faz tempo que a sede acabou? Será que já faz tempo que as coisas por Deus acabaram? A busca pela santidade. 1 Pedro 15 e 16, Pedro vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. Quando nós buscamos a Deus, nós nos deparamos o quão frágil nós somos e não somos nada. Só vemos pecados. Talvez seja por isso que muitos já pararam de buscar as coisas de Deus. John Stott diz que justiça na Bíblia tem 3 aspectos: o legal, o moral e o social. A justiça legal é a justificação pela fé. Quando Deus toma e assume o lugar do pecador, mesmo sem ele merecer. A justiça moral é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. Aquele que tem sede por justiça vai buscar agradar o seu Deus vivo. Trata-se de uma justiça interior
com motivações e propósitos puros e santos. Qual tem sido o seu propósito? A satisfação que você tem está em quê, meu irmão? João 6,35, Jesus dizendo, ele diz, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se Jesus veio até nós, e se nós nos entregamos a Ele, por que não temos mais sede pelas coisas de Deus? Eu termino essa palavra hoje com 2 textos. Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, 9. Vamos ler juntos? Pois Ele satisfaz o sedento e sacia. Quem faz isso, irmãos? Deus é poderoso para satisfazer você. Se você procura satisfação no seu esposo, na sua esposa, mais do que a Deus, você tem um grande problema com Deus. Se o teu servir a Deus depende do teu esposo, da tua esposa ou da sua família, você tem um belo problema com Deus. Porque a nossa família é nos dada para nós cuidarmos, mas nunca para assumir a posição ou o lugar de Deus. Nem a mais e nem a menos. Eu já ouvi testemunhos de mães que perderam seus filhos. E só depois de muito tempo descobriram que amavam mais seus filhos do que a Deus. Mas nunca me esqueço o testemunho de um missionário que foi para a aldeia com sua esposa, tão sonhada que ele orava há muitos anos. E quando chegou lá, não fez mais a obra do Senhor. E um belo dia, sua esposa caiu enferma. Nem o médico sabia o que ela tinha, nem o remédio ajudava. E então ele, em oração, clamando a Deus, ele ouve algo que ele não quer ouvir. Ele diz, Deus me confrontou. Você tem amado mais ela do que a mim. É quando ele cai no chão, chora arrependido e diz, Senhor, me perdoa. Eu reconheço que eu tenho feito isto. Irmãos, eu vejo muitas pessoas dando desculpa de servir a Deus por causa da sua família. Quem deu a sua família? Porque se foi Deus, não foi para te atrapalhar, mas também não foi para você lançar sobre a sua família o primeiro lugar, mais do que a Deus. Talvez a nossa idolatria ainda não acabou, porque tudo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Alguns idolatram seus esposos, suas esposas, seus filhos, porque deixam Deus de lado e não tem mais fome e nem sede por Deus. O que tem roubado a tua fome e a tua sede? Apocalipse 7,16. Fique de pé em nome de Jesus. Apocalipse 7,16. Vamos ler juntos? Vamos lá? Nunca mais terão fome e sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor. Eu fico pensando se esse texto é só para quem mora em redenção. Nem calor algum. Não, irmãos. Esse texto é para todos aqueles que têm fome e sede de Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque irão habitar ao lado do Deus Todo-Poderoso.
o que tem roubado a sua fome de Deus. Vamos orar?